pessoas do bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Samira Reinhardt, professora de língua portuguesa. Pessoal, o assunto dessa aula é frase, oração e período. Bom, então vamos lá. Vamos diferenciar frase de oração e saber o que é período. Gente, o que é frase? Vamos começar então aqui a falar de frase, tá? Frase. Gente, frase é a unidade de comunicação cuja característica fundamental na língua falada é a entonação. Ou seja, gente, a frase ela é uma palavra ou grupo de palavras com sentido completo que estabelece uma comunicação. Nós podemos ter frases nominais, puramente nominais, e também vamos ter a frase verbal, que aí nós vamos ver depois que vai se tornar oração, tá? Então, nós vamos ver essa diferença aí. Bom, então, quando eu vou ter uma frase nominal? Quando eu digo que tem uma frase nominal, eu tenho um enunciado que tem um sentido completo, mas não vai ter nenhum verbo. Por exemplo, se eu falo assim, olha, fogo, eu tenho aí apenas um substantivo, né? Acompanhado aí da pontuação, que é, no caso, um ponto de exclamação, e só a minha entonação já dá o sentido, né? Eu já consigo passar aí, no caso, a mensagem que eu quero, né? Fogo! Então, eu quero passar aí uma situação, né, uma mensagem aí, como se eu estivesse assustada, ou como se eu estivesse com pavor de alguma coisa, né, no caso, fogo. Então, só a minha entonação e esse substantivo aí já passa o sentido completo dessa frase. E ela é constituída apenas pelo substantivo e pela pontuação aí. Se eu falar assim, olha, socorro, também aí nesse caso eu não tenho verbo e eu tenho aqui nesse caso também uma frase. Ela está pontuada e eu tô aqui passando a mensagem, né, que eu preciso naquele momento e eu não usei nenhum verbo aí. Então aí nesse caso eu também tenho uma frase nominal. Se eu colocar assim, olha, que dia lindo. Que dia lindo. Nesse caso aqui, eu também não tenho nenhum verbo, mas eu consegui aí, o enunciado, eu consegui passar a informação que eu queria, né, através desse enunciado, mesmo tendo aí, mesmo sendo uma frase nominal, mesmo não tendo nenhum verbo aí, tá? Então, gente, basicamente, a frase, puramente frase, né, eu vou chamar de frase nominal quando eu não tiver nenhum verbo e eu conseguir, mesmo assim, passar a mensagem que eu queria passar, né? Mesmo sem verbo, o enunciado vai ser completo. Então, aí, nesse caso, eu terei uma frase nominal. Quando que vai ser oração? A oração, gente, ela vai ter verbo, tá? A oração e verbo, né? Aí andam juntinhas, tá? Então, eu sempre vou ter uma frase vai ser oração quando tiver verbos. Gente, toda oração é frase, mas nem toda frase é oração. Justamente por quê? Por causa desse detalhezinho aqui, ó, por causa do verbo. A frase só será oração quando tiver verbo, tá? Então, por exemplo, quando eu disser assim, olha, o dia está lindo. O dia está lindo. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho esse verbo aqui, ó. Eu tenho esse verbo aqui, né? Esse verbo. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma oração e não mais somente, né, uma frase nominal. Eu tenho uma oração porque eu tenho, assim, esse verbo aí, tá? Se eu falasse assim,
Estou com fome. Estou com fome. Gente, olha, aqui nesse caso, eu também tenho uma oração. Por que eu tenho uma oração? Justamente por causa do verbo. Então, a presença do verbo no enunciado já diz que eu tenho uma oração e não somente uma frase nominal, tá? Eu tenho uma frase, mas ela é uma oração por causa do verbo. Bom, agora o que é período, gente? Período é a frase expressa por uma ou mais orações. Pode ser uma oração apenas ou pode ter várias orações. Eu vou formar um período quando externar um pensamento completo, tá? Mediante as orações que eu quiser colocar, tá? E terminando lá por uma pausa forte. Ou seja, quando eu disser assim, olha, estou feliz, pois meu time venceu. Bom, então aqui, gente, vocês podem observar que eu tenho um período, tá? Por quê? O período, gente, vai indicar, né? O período vai indicar lá na letra maiúscula, né? Quando eu começar a minha frase com a letra maiúscula, até onde eu colocar ponto final na minha frase, tá? Na minha frase, na minha oração ali. Até onde eu colocar ponto final. Então, aonde eu colocar ponto, né? Então, gente, quando eu terminei a minha frase, quando eu pontuei a minha frase, então aí eu termino o meu período. Então, vocês podem reparar aqui que eu comecei a frase aqui, né, nessa letrinha maiúscula aqui da palavra estou, e só terminei aqui nesse pontinho aqui, onde eu coloquei o pontinho aqui depois da palavra venceu. Aqui, nesse caso, gente, eu tenho duas orações compondo esse período. Olha, estou feliz, pois meu time venceu. Então, aqui nesse caso, eu tenho aqui duas orações, né? Compondo um período. O período, gente, ele pode ter, como eu disse anteriormente, uma ou mais orações, ok? O importante é que eu entenda aí que um período, ele vai terminar, né? Ele vai acabar onde eu pontuar a minha frase. Ok, pessoal? Bom, então eu acabei de falar aqui para vocês sobre frase, oração e período. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais e fiquem bem!